a que vamos nos apegar na vida? O mundo pode dizer que a nossa felicidade está nos bens que juntamos aqui na terra. Precisamos buscar aquilo que não passa, colocar a nossa esperança no que é permanente e o que nos sustenta a nossa própria vida, porque não ficará pedra sobre pedra. Jesus falava no templo que era tão elogiado, tão bonito, e quando teve a destruição de Jerusalém, tudo se ruiu. Nós não podemos apegar nas coisas que são passageiras. Temos que construir aquilo que não passa e permanecermos firmes que vamos ganhar a vida eterna. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos em Cristo, sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Meu nome é Padre Tinaca Justin Mberi, da Congregação dos Oblatos de São José. Hoje trazemos ao seu redor a reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para ajudar na formação dos leigos na Palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho do dia. E nessa vez vamos acolher em nosso meio os nossos convidados, o Marco Ferrão, a Marcela, a Aruda e a Marisa. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Olá, sejam todos bem-vindos, como o Padre mesmo disse aqui no canal. Quero cumprimentar minha amiga Marisa, minha amiga Marcela, Padre Tinaca, é um prazer estar aqui novamente, falando sobre a Palavra de Deus. Para vocês que nos assistem, por favor, cliquem aí no sininho para vocês receberem as atividades. Se não é inscrito, se inscreva no canal do Padre Tinaca para receber os vídeos automaticamente, né? Curta, compartilhe e comente esses vídeos para que a gente ganhe mais engajamento e com isso podemos fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível. Contamos sempre com vocês para nos ajudar aí nessa interação. Boa noite Marco, boa noite Padre Tinaca, boa noite Marcela. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade novamente, Padre. Olá, sou a Marcela, muito contente pelo convite. Muito obrigada, Padre Tinaca, pelo convite de novo. E vamos iniciar agora com a oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será E renovareis a face da terra. Amém. Nossa caminhada finalmente chega em Jerusalém, nos últimos dias antes da paixão. E o Evangelho de hoje nos oferece uma reflexão sobre o percurso que a igreja é chamada a percorrer até a segunda vinda de Jesus. O Evangelho relata que Jesus está no templo e não faltam muitos dias para ele ser preso e morto. Ele está neste lindo templo, um templo que levou 25, 30 anos para ser construído e ainda não está terminado. Todos entram e ficam maravilhados com esse templo, como ele é bonito, um verdadeiro monumento à presença de Deus. No templo estão os grandes mestres e pregadores, e todos aqueles que falam e conhecem os segredos do próprio Deus. Todos estão ali ensinando seus pequenos discípulos, carregando o fardo da compreensão dos caminhos de Deus com a humanidade. Todos estão, é claro, pensando na quantidade de dinheiro que levou para construir o templo, e as belas luzes, as belas paredes, os cedros do Líbano, etc. E finalmente Jesus se cansa disso e diz: em muito pouco tempo, todas essas pedras serão reduzidas a pó, e nada restará. Ele está falando do fim dos tempos. O fim dos tempos era um sentimento entre o povo judeu de que a desolação final aconteceria
no fim do mundo, no fim dos tempos. Mas dessa desolação viria algo especial, pois o Messias viria e resgataria todos eles. E foi assim que conseguiram ter esperança. Agora, quando seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quando isso vai acontecer? Né? O que devemos fazer? Ele mesmo disse que somente o Pai sabe desse tempo, mas ele fala de nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fome, pragas, de um lugar para o outro, visões impressionantes e sinais poderosos virão do céu. Em certo sentido, ele está dizendo, sim, o mundo continuará o que o mundo faz. Haverá destruição, pessoas clamando por paz e não há paz, buscando salvação, cura, e não há salvação nem cura. Porque o egoísmo e a arrogância da humanidade continuam a rir das alegrias e esperanças de quem segue o Senhor, que acreditam, que esperam e que amam. Mas ele diz aos discípulos que é o ponto principal desta coisa terrível, é não ter medo. Como o povo judeu estava com medo nos últimos dias e do fim dos tempos. Mas ele lhes promete, dizendo a ele estas palavras: nenhum cabelo da sua cabeça será tocado, e você perseverar e garantirá a sua vida. Por quê? Porque você tem fé em Deus e não nos homens. Você tem uma esperança nascida nas promessas de Deus a Abraão, de um dia o mundo inteiro veria sua glória, e o mundo inteiro entenderia que ele criou o homem não para a morte, mas para a vida eterna. E foi assim que no ano 70, não muito depois da morte de Jesus, os exércitos romanos cumpriram a sua profecia. Eles avançaram com grande ira e devastaram toda a região de Israel. Os romanos invadiram Jerusalém e mataram o povo de fome e destruíram o templo. Mais de 1 milhão de pessoas morreram nesse terrível massacre. Tudo que os romanos deixaram foi um muro, que as pessoas ainda frequentam, chamado Muro das Lamentações. Os judeus foram espalhados pelo mundo, sem permissão para retornar à sua cidade sagrada de Jerusalém. Naquela época, realmente parecia que era o fim. Mas o fim com Deus nunca é o fim. Um fim com Deus é outro começo. Assim, começou que os judeus, liderados pelos fariseus, começaram a sacudir a poeira da cidade, de seu país e reconstruir sua fé em Javé, sua esperança no futuro e o que eles lhe havia dito, que eles deveriam ser irmãos e irmãs. Os cristãos que se dispersaram durante aquele tempo terrível, porque acreditaram na profecia de Jesus e sabiam que quando o tempo chegasse, seria um tempo terrível. Então eles correram para os diferentes lugares próximos e se reagruparam. Nós, os cristãos, começamos a entender que Jesus estava falando de um novo começo e que esse novo começo não seria apenas Jerusalém. Esse novo começo, e nós faremos ainda parte dele, seria alcançar o mundo inteiro com a promessa de fé. A fé de Deus nas pessoas, de esperança, o dom de Deus para as pessoas. E de amor, o amor de Deus compartilhado com as pessoas. Esse seria o novo começo. E o novo começo chegou até os confins do mundo, como podemos ver hoje, pois onde a gente vai, em todos os lugares se prega a cura e a salvação de Deus. Vemos que é pregada por cristãos, acima de tudo, seguindo seu Filho, o Salvador do mundo. O Evangelho de hoje também nos passa uma mensagem muito importante, uma mensagem clara de que nada está acabado até estar acabado. Essas palavras meio que ficam na história para todos aqueles que se preocupam com o presente e com os seus problemas do presente. Não acabou. Só acaba quando realmente acaba. E Deus quem vai encerrar esse tempo. E será um momento de grande alegria e triunfo, pois todos os povos estarão em um novo modo de vida. Em momentos de estresse e tensão,
em momentos em que sentimos que as coisas estão desmoronando ao nosso redor, seja a nossa nação, sejam grupos de pessoas que são evitados, seja nossas próprias famílias, onde quer que tenhamos essa sensação de que tudo acabou e tudo está destruído, e não há como voltar atrás, e não há como seguir em frente, onde quer que nos sintamos cansados, este é o momento de lembrar as palavras de Jesus. Deus triunfará. Nosso Senhor morre, mas um novo mundo nasce. O velho mundo morre, e nós odiaremos vê-lo terminar, mas um novo mundo irá nascer. As pessoas morrem, mas ao seu redor uma esperança e alegria de estar com elas por toda a eternidade nasce na nova esperança. Gostaria de terminar com a leitura que eu li quando meu pai morreu em janeiro desse ano, de forma rápida, sem aviso prévio. Eu fiquei muito mal com isso, né? É a leitura do livro das Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Ele viu que Nabucodonosor e seu exército tinham vindo e destruído tudo, e os deixaram sem nada. E das cinzas ele escreveu este poema. Minha alma está privada de paz. Esqueci o que é a felicidade. Digo a mim mesmo que meu futuro está perdido. Tudo o que eu esperava do Senhor. O pensamento da minha pobreza sem teto é absinto e fel. Lembrar disso repetidamente deixa minha alma abatida dentro de mim, mas vou lembrar disso como minha razão para ter esperança. Os favores do Senhor não se esgotam, suas misericórdias não se esgotam. Eles são renovados a cada manhã, tão grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Por isso esperarei nele. Bom é o Senhor para quem o espera, para a alma que o busca. É bom esperar em silêncio para o socorro salvador do Senhor. Meus amigos, hoje, no início do Advento, que começará em algumas semanas, olhamos para o lado sombrio da vida, mas com uma nova esperança, pois sabemos que em 2 semanas o Advento começará. E o Advento é o início de um novo começo, quando começamos a colocar nossas esperanças em uma criança, nascida em Belém, com o segredo da fé, esperança e amor de Deus. A fé de Deus. A fé de Deus em nós. Suas esperanças por nós. E, acima de tudo, seu amor. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre por nós. Muito bem, nada está acabado, até que está acabado. Quer dizer que é o Deus que é o Senhor da história, ele que determina o fim, e nós devemos confiar em Deus. Como a palavra apocalíptica quer dizer tirar o véu, quer dizer, é Deus que vai tirar o véu da história, que vai nos mostrar o futuro, como é que está a beleza, que está belo o futuro. É claro que estamos agora caminhando até o fim do ano litúrgico e estamos lendo também essas leituras, esses relatos sobre o fim dos tempos. E com a mensagem da palavra de Deus hoje, como que acabamos de escutar do Marco, né? Vem a mensagem da perseverança, né? Permanecendo firmes até o fim. E também, né, para que damos testemunhos a Jesus Cristo. Se falamos que somos cristãos, devemos dar testemunho, né, aquilo que cremos. E vamos pedir a graça de Cristo, como que estamos caminhando até o fim, né, do ano litúrgico, para que Ele nos possa sustentar, para que possamos entrar num novo começo. É o Senhor mesmo, é o Deus da história. Agora, para que possamos entender bem, né, a mensagem do dia, vamos nos engajar com algumas perguntas aqui. A leitura do Lucas é muito apocalíptica, né? A versão desse domingo, né, que a gente chama o discurso apocalíptico. Os primeiros escritores apocalípticos cristãos eram de natureza simbólica, dando mais uma interpretação de eventos futuros do que uma
previsão real. Para entender a mensagem deste domingo, é bom entender primeiro o propósito das literaturas apocalípticas. Marisa. Um dos propósitos da literatura apocalíptica é encorajar as pessoas desanimadas, proclamando que Deus está no controle da história e que a punição dos ímpios acontecerá por obra de Deus, exortando assim todos ao arrependimento antes do fim. Um segundo propósito é encorajar os crentes a permanecerem fiéis durante a provação vindoura. Um terceiro propósito é inspirar os crentes a obter todos os bens espirituais que Deus lhe oferece através do sofrimento inevitável da vida. Assim, os escritores apocalípticos encorajaram seus leitores a interpretar seus sofrimentos como uma participação das dores de partos do fim. Os crentes tinham certeza de que, se permanecerem constantes na fé, poderiam acolher todas as coisas, o início da eternidade, com a confiança e alegria, e não com medo e pavor. Jesus dirigiu as suas palavras a seus discípulos e seguidores reunidos no templo para a festa da Páscoa. Jesus exige que os seus ouvintes tenacidade de fé e esperança, apesar do seu sofrimento. No contexto litúrgico, a Igreja coloca apropriadamente a primeira parte do relato de Lucas sobre as previsões de Jesus sobre o fim dos tempos do ano da Igreja. Muito obrigado, Marisa, pela sua explicação, né? Ainda vem aquela palavra de perseverança, né? Permanecendo firmes até o fim. Jesus está muito claro com a sua palavra de perseverança. Nós não vamos imaginar que já fomos salvos, né? Vem aquela mensagem de algumas igrejas hoje, né, de dizer que uma vez salvo, é salvo por toda a vida. Não é isso. Deus aqui vai colocar, né, a necessidade de perseverar até o fim. E não só perseverando, perseverando firme até o fim. Vamos pedir essa graça mesmo, né, a ouvir este evangelho, para que possamos perseverar firmes até o fim. A segunda pergunta. Os sinais que Jesus deu aos seus apóstolos parecem já ter acontecido no Novo Testamento, a destruição de Jerusalém, né? Em Atos dos Apóstolos, nas epístolas e no Apocalipse, lemos sobre fomes, terremotos e a desolação do templo. Lemos sobre perseguições, crentes presos e mortos, testificando sua fé com sabedoria no Espírito. Esses sinais, então, nos mostram o padrão para a vida da igreja, tanto no Novo Testamento quanto hoje. Como cristãos e missionários perseguidos, hoje ainda pela sociedade, por causa da fé, e até os que são perseguidos pelo martírio, como devemos confiar nas palavras de Cristo para uma fé e perseverança inabaláveis? Marcela. Mantendo a perseverança, suportando as provações. Precisamos manter a firmeza, não ceder às calamidades, mas sustentá-las. Pois quem perseverar até o fim será salvo. Cristo é o fundamento e o sentido do homem e do mundo. Não precisamos ter medo, mas precisamos nos sentir privilegiados do amor de Deus. Jesus também encontrou resistência. Também nós seremos perseguidos, presos, torturados, julgados e até mesmo mortos por continuarmos a ação de Jesus. Mas não devemos ficar preocupados com a própria defesa. O importante é a coragem de permanecer firmes até o fim. Muito bem, uma resposta curta, mas significativa. Falando agora desses elementos, eu gostaria de destacar, né, a questão do medo, né? Não devemos ter medo, e isso é muito importante. Quanto maior o nosso medo, mais baixa a nossa fé.
Isso é a dinâmica. Então, diante dessas realidades, não devemos ficar com medo, o medo das incertezas do futuro, o medo de alguma coisa, o medo de perder a fé, o medo das preocupações, né, para com a família, trabalho, é, medo de tudo. Tem gente assim medrosas que se preocupa muito e acabando perdendo tudo. Então, com o Espírito de Jesus que está em nós, não devemos acolher medo, mas mantendo firme, né? Firme, que sejamos fortes em espírito, para que possamos enfrentar até o fim, né? Os acontecimentos no tempo de Deus. Muito bem, obrigado. E agora vamos para a última pergunta. A mesma, a Marcela vai nos ainda ajudar a esclarecer essa última pergunta. Então, a maneira ideal de aceitar a mensagem apocalíptica de Jesus é evitar as mensagens dos falsos profetas que falam em nome de Jesus, deixando as pessoas apavoradas, né? Acabei de falar do medo agora, né? Mas devemos estar sempre prontos para enfrentar nossa morte e a segunda vinda de Cristo. Como podemos nos preparar por isso? A maneira ideal de aceitar a mensagem apocalíptica de Jesus é estar sempre pronto para enfrentar nossa morte. Devemos viver vidas santas, de amor altruísta, misericórdia, compaixão e perdão. Lembrando-nos das exigências da justiça em nosso dia a dia. Também devemos reservar um tempo para descansar e orar, para manter nossos corações vivos para a presença de Deus conosco e dentro de nós. O exame diário de nossa consciência na hora de dormir, pedindo perdão a Deus, também nos prepara para enfrentar Deus a qualquer momento para prestar contas de nossas vidas. Também precisamos alcançar a permanência em um mundo passageiro, levando vidas exemplares. Nossas casas, nossas igrejas e até nossas próprias vidas são temporárias. Todas as estruturas são provisórias. Nossa influência não tem mais pretensão de permanência do que nossos edifícios. Portanto, nossa tarefa não é construir monumentos de qualquer tipo, mas ser fiel a Cristo. Como nossa fidelidade é expressa a cada dia, é a coisa mais importante. Devemos perseverar em nossa fé, apesar das tentações mundanas, ataques à religião e valores morais, pela mídia teísta ou agnóstica, e ameaças de isolamento social e perseguição direta e indireta por causa de nossas crenças religiosas. Vamos concluir este ano na igreja orando pela graça de suportar as provações com paciência, pois elas são essenciais para a nossa afirmação de Jesus nosso Senhor. Muito bem, né? Embora que tentamos evitar a atenção dos falsos profetas, né, que falam em nome de Jesus, mas não vivem mesmo os propósitos de Jesus Cristo, que andam à toa, pregando, deixando medo nos corações das pessoas. Jesus nos adverteu hoje a não prestar atenção neles, mas é bom, né, continuarmos fazendo o bem, né, praticando as obras da misericórdia e da justiça, rezando. É bom que Jesus voltar nos encontrando fazendo o bem, né? Já sabemos as obras da misericórdia, né? E rezando, nós vamos tirar a oração a oração que vai servir como uma base espiritual, né? Da nossa luta, porque realmente isso aqui é uma luta espiritual, mas com a graça de Cristo, com a nossa oração e as nossas boas obras, claro que vamos conseguir perseverar até o fim. E aí, para fecharmos essas perguntas, o Marco, o que que você agora diria para nós, né, diante dessas questões do tempo? Parishinaca, como bem dito pela Marisa, pela Marcela, né, e exposto aqui por você, não devemos ter medo
Essa é uma palavra, uma frase recorrente por toda a Bíblia, né? Principalmente por Jesus, né? Não tenhais medo, né? Na perspectiva profética, Jesus é o lugar onde Jerusalém é o lugar onde deve ocorrer a salvação de Deus, né? Isso não sou eu quem está dizendo, está em Isaías, né? No livro de Isaías. E para onde irão convergir todos os povos empenhados em ter acesso a essa salvação. No entanto, Jerusalém, por ter recusado a oferta de salvação que Jesus veio trazer, somada à destruição da cidade e do templo, isso significou que Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo e definitivo da salvação. A boa nova de Jesus vai deixar Jerusalém e partir ao encontro de todos os povos. Começa assim uma outra fase da história da salvação. Começa o tempo da igreja, o tempo em que os discípulos de Jesus, que somos nós, caminhando na história, testemunharemos a salvação a todos os povos da terra. E a nossa missão como discípulos de Jesus é comprometer-se na transformação do mundo, de forma que a velha realidade desapareça e nasça o reino. Esse caminho será percorrido no meio de dificuldades e perseguições, mas devemos sempre nos lembrar que nós, os cristãos, teremos sempre a ajuda e a força de Deus. Por isso, não tenhais medo. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, com essas reflexões dos nossos convidados por essa semana, eu acredito que a mensagem do domingo já foi tirada. E vamos continuar, né, andando juntos, vamos continuar rezando juntos e também partilhando a nossa fé, a nossa experiência. Se você quiser partilhar a sua experiência, fique tranquilo, deixa lá no comentário e a gente vai te ajudar. E se você quiser também comentar alguma parte dessa reflexão, como que a reflexão te tocou na vida, fique à vontade, partilha conosco, dá um oi para a gente, dá um like para o nosso vídeo e compartilha com os seus amigos e parentes. É assim que vai deixar o nosso canal, né, crescendo, né, a cada dia. Muito obrigado e vamos encontrar mais até semana que vem. E, particularmente, obrigado a Marco, obrigado a Marcela e a Marisa, os nossos convidados por essa semana. Muito obrigado, Padre Chinaka, Marcela, Marisa. Como sempre, é um prazer imenso estar na presença de vocês. Aprendo bastante sempre. Agradeço muito aí a todos vocês aí, inclusive pela paciência aí comigo nessa questão de estudo. Agradeço muito. E, pessoal, você que nos assiste, por favor, faça como o Padre Chinaka pediu, né? Curta aí o vídeo, né? Deixa seu joinha aí pra gente. Isso vale bastante aqui na plataforma para que esse vídeo ganhe engajamento e chegue a mais pessoas, né? Afinal, nós nunca sabemos quem são as pessoas que realmente estão precisando de uma palavra certa na hora certa, né? Isso já aconteceu comigo, muito provavelmente já aconteceu com vocês. Então, compartilhe esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, né? Deixa seu comentário aqui pra gente, o que você está achando desses vídeos, dessas reflexões que a gente faz aqui para vocês ficarem preparados para a missa de domingo, não é? Que é bem importante para a gente tudo isso, tá bom? Agradeço vocês que nos assistiram até aqui e fiquem com Deus todos. Essa palavra, esse evangelho cai muito do que nós todos estamos vivendo no mundo de hoje, né? Esse não ter medo me caiu muito bem, né? Porque nós vivemos hoje um mundo de insegurança, um mundo onde que a gente não sabe como lidar com as pessoas, nós temos muito medo, né? E hoje me veio a palavra que veio falar muito forte, a perseverança. A gente não pode perder a perseverança, não podemos perder a fé em Jesus. É o que mostra muitos lugares hoje, as pessoas lembram mais do homem físico, esquecem de Jesus, esquecem dessa santidade, né? É atrás desse homem, é atrás desse santo, de Deus que nós temos que ir,
Por isso não podemos ter medo. Muito obrigada, Padre Chinaca, muito obrigada, Marco, muito obrigada, Marcela, pelo convite. Para mim, toda vez que eu participo da reflexão é uma lição de vida. É a hora que eu sempre estou precisando de uma palavra e nessa reflexão é que vem essa palavra. Muito obrigada. O que me pegou muito no Evangelho desse domingo é para a gente permanecer firmes até o fim. Então, a gente tem que continuar firme, né? Que Deus nunca vai abandonar a gente. Muito obrigada, Padre Chinaca, Marco, Marisa, e até a próxima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Pai, Santo. Filho, Espírito. Amém. Amém.